Gênesis 4, a partir do versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Memorize bem essa parte aí. Quando Deus não se agrada da oferta, de Caim e da sua oferta, o que acontece? Ele se ira sobremaneira e descai então o seu semblante. Versículo 6 diz: então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui eu já gostaria de fazer algumas perguntas para você, querido. Vou lhe fazer aqui algumas perguntas para podermos entender melhor sobre a nossa liberdade de dizermos sim ou não para Deus, à luz desse texto aí que nós acabamos de ler, onde fala aí sobre Caim e Abel, né? A atitude de Caim com relação a Abel. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte: Deus nos dá liberdade para tomarmos nossas próprias decisões? Deus nos dá liberdade de escolhermos entre o bem e o mal, entre a morte e a vida? Temos a liberdade de decidir em querer ter uma vida com Deus ou não? Temos também a liberdade de decidirmos se queremos a salvação ou não? O que você acha a respeito aí dessas perguntas que eu estou lhe fazendo? Caim estava ali prestes a matar seu irmão. Deus vai tentar impedir com que isso aconteça. Agora vemos claramente ali Deus tentando trazer Caim para si. Ou seja, em outras palavras, Deus está tentando salvar Caim, tirar Caim daquele mal que ele iria fazer para que ele não se perdesse. E a gente vê de forma clara e nítida Deus dando a liberdade, né, de Caim tomar essa decisão. Ele teria que decidir entre fazer o bem ou o mal. Deus não decretou nada na vida de Caim. Deus deu a liberdade dele decidir. Tem uns que vão defender livre-arbítrio e outros defender predestinação. E à luz do texto aqui que nós estamos lendo, nós acabamos de ler, de Caim e Abel, Caim, Deus vai dar essa oportunidade. Deus não decretou nada. Deus vai dizer assim: Caim, no versículo 6, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha o que Deus está dizendo para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aceito por quem? Por ele mesmo. Se tu procederes bem, não é certo que tu serás aceito por mim? Em outras palavras, Deus está dizendo: tu não serás salvo? Aí Deus continua dizendo, no versículo 7, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, queridos, veja bem, se Deus tivesse decretado, né, digamos assim, que Caim tinha feito aquilo, por que ele está ali tentando impedir com que Caim faça o mal que iria fazer? Qual era a intenção de Deus? Qual era o intuito de Deus ali de tentar fazer com que Caim não realizasse aquele ato que ele ia realizar? Logo em seguida ali ele chama o irmão para ir para o campo, chega lá e mata Abel, mata o seu irmão. E Deus está dando advertências a Caim para que ele não faça isso. Com qual intuito? Deus queria o amor de Caim. Deus queria a salvação de Caim. E por isso ele insiste com Caim. Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E ele
traz essa palavra para Caim reflita. E somos assim todos os dias, confrontados pelo Espírito Santo, com aquilo que você muitas vezes vai fazer que desagrada a Deus. O Espírito Santo está ali lhe confrontando. O Espírito Santo está ali fazendo você refletir sobre aquilo. Como o próprio Jesus disse, ele foi, mas iria mandar o Consolador, o Espírito Santo, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O tempo todo o Espírito de Deus está nos alertando, quando estamos principalmente querendo fazer aquilo que não agrada a Deus. Você pode estar com um intento aí na sua mente que não agrada a Deus, mas com certeza o Espírito de Deus está lhe incomodando. Você pode estar fazendo coisas que não estão agradando a Deus, mas com certeza, meu irmão, Deus está, através do seu Espírito, tentando te convencer do contrário, assim como ele tentou convencer a Caim. Aí eu pergunto o seguinte: se Deus desejava a salvação de Caim, e pelo texto aqui a gente percebe que Deus desejava isso, que Caim retrocedesse na sua atitude para que ele fosse aceito, né? Para que ele fosse salvo, para que ele fosse para o céu. Se Deus está aqui tentando a salvação de Caim, por que então que ele não deu um decreto de Caim ser salvo, né? Por que ele não predestinou logo Caim para que ele fosse salvo? Sabe por que ele não fez isso? Porque ele quer o nosso amor. E nós só demonstramos o nosso amor através da obediência à sua palavra. Ele não nos criou programados para amá-lo e outros para não amá-lo. Ele nos dá livre liberdade de tomarmos nossas próprias decisões. E foi isso que ele deu a Caim ali. Ele jogou nas mãos de Caim essa decisão para que ele tomasse. Ele deu a Caim essa liberdade. Porque alguns defendem assim: não, aqueles que vão ser salvos é porque Deus apontou o dedo e escolheu. Bom, o desejo aqui era que Caim fosse salvo. É o que nós vemos aqui no texto claramente, quando Deus dá todas essas advertências a Caim para que Caim não cometesse aquele mal que ele iria cometer. Então nós podemos perceber aqui que Deus queria o bem de Caim. Tanto que ele vai advertir aí, a partir do versículo 6 de Gênesis 4. Por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que tu serás aceito? Ou seja, então não faça isso. Não faça isso. Reflita no que você vai fazer. Olha só o mal que você vai fazer. Em outras palavras, Deus está dizendo isso para Caim. Aí ele continua: se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Agora o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim tinha que dominar aquele desejo que estava no coração dele de matar o irmão. E Deus, a todo custo ali, tenta convencer Caim do contrário. Tenta advertir ali Caim para que não fizesse aquilo. Para quê? Para que Caim fosse salvo. Para que Caim fosse aceito por ele. Então não tem essa questão de quando Deus quer salvar alguém, é ele que aponta o dedo e aquele alguém está salvo. Senão ele tinha feito isso com Caim. Por que ele não fez isso com Caim? Se ele aqui pelo texto a gente percebe que ele desejava tanto o bem de Caim, desejava tanto a salvação de Caim, por que ele não predestinou logo Caim? Por que ele não apontou o dedo para Caim e disse: tu és um salvo e eu vou tirar esse intento aí do teu coração agora? Entendeu? Não. Ele joga para nós a responsabilidade de querer fazer o bem ou o mal, de querer obedecer a ele ou não, de querer amá-lo ou não, de desejar a salvação ou não. Caim, infelizmente, não ouviu a Deus e prosseguiu com aquele intento que estava ali no seu coração, que era de matar o seu irmão. Então a gente vê nitidamente que Deus desejava ali o amor de Caim. Deus, ele já tinha o amor de Abel. Agora ele queria o amor de Caim. Ele queria o coração de Caim. O amor de Caim. E Deus não quer um amor obrigatório, queridos. Deus, ele não força ninguém a amá-lo de forma obrigatória. Ele não nos programa para poder nós amá-lo.
Ele nos dá essa liberdade. Desde o começo ele deu essa liberdade a Adão e Eva. Ele deu essa liberdade de dizer sim ou não para ele. E você só tem prova de que uma pessoa de fato lhe ama se você der condições àquela pessoa dela não lhe amar. Se você não der condições àquela pessoa dela não lhe amar, você não tem prova de fato de que ela lhe ama, porque ela só tem uma única opção, lhe amar e ponto final. Mas quando ela tem outras opções de demonstrar que não lhe ama e renuncia a tudo aquilo, ela de fato lhe mostra que lhe ama. Se ela tem ao seu redor fatores que possa mostrar de forma clara que não ama a você ou não ama somente a você, e ela diz não, ela está lhe provando de que lhe ama. Quando nós dizemos não ao pecado, quando nós renunciamos aos nossos desejos, às nossas vontades, quando nós estamos focados na palavra de Deus, procurando viver uma vida de santidade, dizendo não a tudo aquilo que não agrada a Deus, nós estamos dando demonstração de nosso amor para com Deus. Porque Ele nos dá essa liberdade de decidirmos o que queremos para nossas vidas. Eu posso querer o caminho da morte ou o caminho da vida. Eu posso querer fazer o bem ou querer fazer o mal. É certo que quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vem habitar dentro de nós, nos fortalecendo e nos impulsionando para que façamos sempre o bem. Mas ele não anula totalmente o nosso desejo pecaminoso, porque nós estamos ainda aqui em carne, sangue. Nós não estamos ainda em um corpo glorificado. Nós não estamos ainda no céu. E é por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus diz que a carne é fraca? Mesmo o espírito estando pronto. Pronto para quê? Para ser salvo. Pronto para ir para o céu. Pronto para estar com Deus. Mesmo o espírito estando pronto, Jesus diz, a carne é fraca. E aí ele diz no início, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque por mais que você tenha o Espírito Santo e este lhe induz a fazer o bem, mas nós ainda temos as marcas do pecado em nosso corpo. E nós somos sempre tentados a pecar, a fazer o que é mal. Mas nós precisamos todos os dias tomar decisões entre agradar ou desagradar a Deus, entre amar ou não amar a Deus. E o Espírito Santo está sempre nos confrontando, como Deus ali confrontou a Caim. Deus deu várias advertências a Caim para que não fizesse o que lhe desagradava. E ele estava prestes a cometer um ato que iria desagradar a Deus e que iria fazer dele alguém reprovável diante de Deus. E Deus tenta advertir, não faça isso, Caim. Reflita no que você vai fazer. Volte atrás. Não deixe o seu desejo dominá-lo, mas pelo contrário, cumpre a ti dominar aquilo que está em seu coração. E Deus diz, se procederes bem, não é certo que tu serás aceito. Eu te aceitarei. Volta atrás. Então, querido, não faz sentido crermos em um Deus que determina o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Em alguns momentos, ele pode fazer isso. Aliás, ele tem até poder para fazer isso a todo o tempo, mas ele não faz. Ele dá essa liberdade, porque ele quer a prova do meu e do seu amor para com ele. E ele só vai ter prova do nosso amor para com ele se nós tivermos a liberdade de fazer o mal e não fazer. Renunciarmos o pecado por amor a ele. E ele vai dar essa liberdade a Caim. Ele não decreta, Caim, hoje você é um salvo. Vou tirar isso aí do seu coração. Por que ele não fez isso? Porque ele queria um amor voluntário e não um amor obrigatório. E ele dá essa liberdade a Caim. E nós podemos ver também esse mesmo exemplo na vida do jovem rico. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer o nosso amor. Deus não quer apenas a nossa alma. Deus não quer apenas a nossa alma. Então, mais do que a nossa alma,
Ele quer o nosso amor por Ele. Se Deus tivesse interessado somente em almas, Ele pegaria todas as almas do mundo e povoaria o céu. Ele não está interessado só em almas. Ele não quer alma por alma, só por ter a alma de alguém. Ele quer salvar a alma daquele que ama a Ele. Ele está mais interessado no seu amor do que na sua alma. Porque se Ele tivesse interessado só em sua alma, independente se você o amasse ou não, Ele ia pegar todas as almas e levar para o céu. Mas Ele quer que você o ame, e você só demonstra esse amor a Deus através das suas atitudes, através das suas ações, através das suas escolhas, através das decisões que você toma no dia a dia, dizendo não para aquilo que não agrada a Deus e dizendo sim para o que agrada a Deus. E, como eu disse, nós temos um outro exemplo, que é o jovem rico. Veja bem, o jovem rico ali em Mateus 19, versículo 16, ele vai se achegar a Jesus, ele era um seguidor de Jesus, o jovem rico. Mateus 19, versículo 16. E ele vai, em algum momento ali, chegar até Jesus e dizer para Jesus: Mestre, o que farei de bom para poder alcançar a vida eterna? E Jesus vai argumentar com ele, né? E vai dizer: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Agora, se tu queres, porém, entrar na vida eterna, então guarda os mandamentos. E o que é então que ele vai dizer para Jesus? Ele vai dizer assim: Jesus, quais? Ele já aguardava, veja bem, ele já aguardava todos os mandamentos, mas ele joga para Jesus para ver o que é que Jesus ia dizer, quais eram esses mandamentos. Aí Jesus vai dizer lá: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rico, ele vai replicar a Jesus dizendo: Senhor, tudo isto tenho observado. O que mais me falta ainda? O que mais me falta? Aí Jesus sonda o coração daquele jovem e vê a angústia que ele estava, porque ele sabia que tinha algo de errado. Por isso ele questiona Jesus: olha, todos os mandamentos eu tenho guardado, mas o que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus, amando aquele jovem, porque ele amou aquele jovem ali, e Jesus vai dizer para aquele jovem assim: olha, se tu queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois do jovem ouvir essas palavras de Jesus, querido, o texto vai dizer, em Mateus 19, 22, que tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então ele retirou-se da presença de Jesus. Deu as costas para Jesus e foi embora. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades, ele estava triste com essa palavra de Jesus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o que Jesus pregou para aquele jovem: salvação. O que Jesus queria daquele jovem? O seu amor, a salvação da sua alma, não é isso? Mas Jesus não decretou assim: você é um escolhido, você é um salvo. Não. Jesus jogou para cima dele: decida o que você quer hoje. As condições são essas aqui. Você decide entre a morte e entre a vida, né? O que é que você quer? E ele quis a morte, porque ele amou mais o dinheiro. Ele olhou para a sua riqueza, olhou para Jesus. A riqueza eu tenho aqui em minhas mãos hoje, posso desfrutar de tudo de bom que essa riqueza pode me dar. Jesus tem coisas para o futuro, a vida eterna, mas eu quero desfrutar do aqui e agora, de tudo que eu tenho, de toda a minha fortuna, e ele preferiu ficar com a fortuna dele. Ele amou mais ao dinheiro do que a Jesus. Ele amou mais ao dinheiro do que a Deus, meu irmão. Mas o que eu estou dizendo é que se Deus fosse aquele Deus que predestinasse a salvação da pessoa, por que ele não predestinou então a salvação do rico? Por que Jesus não decretou logo a salvação do rico, se é ele que decreta? Se é Deus que decreta? Porque ele ficou pregando ali salvação para o rico, para aquele jovem rico, e o rico ainda recusou. Ou seja, ele resistiu à vontade de Deus. O jovem rico resistiu à vontade de Jesus, porque a vontade de Jesus ali está clara, está explícita, que era a salvação daquele jovem. Jesus diz para ele: olha, se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres
e aí tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, vem que tu serás salvo. Mas faz isso que eu estou dizendo. E o jovem rico disse não. Virou as costas e partiu. Jesus desejou a salvação daquele jovem, mas infelizmente o jovem não quis ser salvo. Então, em outras palavras, diríamos que Jesus não foi suficiente para salvar aquele jovem. Numa visão da predestinação, é como se Jesus não tivesse sido soberano ali na vida daquele jovem. Mas o fato de Jesus, de Deus nos dar a opção de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, isso não tira a soberania de Deus. Pelo contrário, isso mostra um Deus ainda mais soberano. Ele tem o poder, mas ele não interfere nas nossas decisões, porque através das nossas decisões é que nós vamos demonstrar o nosso amor por ele. Deus quer pessoas ao lado dele que o ama. Ele não quer pessoas simplesmente que ele ache bonitinha e diga, esse aqui eu quero do meu lado. Ah, aquele dali eu não me agradei não, aquele dali vai pro inferno. Ah, esse aqui, eu gostei dele, gostei do jeitinho dele, vem, vai ficar comigo. Não. Às vezes, a pessoa nem ama. Agora, se você dizer, não, mas Deus vai colocar amor. Oxe, Deus vai programar a pessoa para amar ele? Não, queridos. Nos dois textos aqui que eu estou trazendo para você, Deus tentando convencer Caim a não fazer o mal para ser salvo, e Jesus também tentando convencer aqui o jovem rico a obedecê-lo para ser salvo. Deus tentando trazer Caim para a salvação e Jesus tentando trazer o jovem rico. Eles, nem Deus e nem Jesus aqui decretou salvação na vida deles. Pregou salvação, mas não decretou. Pregou. E eles não aceitaram. E assim acontece nas nossas vidas todos os dias. O Espírito Santo está aí convencendo a todos do pecado, da justiça, do juízo. Uns estão agindo como Caim e o jovem rico, dizendo não, eu não quero. E outros estão abraçando esta salvação maravilhosa que vem através de Deus, na pessoa de Jesus, que nos concede a sua graça. E que você possa tomar as melhores decisões na sua vida, sabendo você que você é responsável pelas suas decisões. Não atribua tudo a Deus, meu irmão. Nem tudo foi Deus que fez. Nem tudo foi Deus que provocou. Às vezes nós vemos uma pessoa dizer assim, foi feita a vontade de Deus, né? Foi feita a vontade de Deus. Não, nem sempre ali foi feita a vontade de Deus. Aconteceu aquilo pelas consequências que levou àquilo ali. Consequências das atitudes, dos atos, da vida que a pessoa muitas vezes levava. Nem tudo foi Deus que fez, né? E às vezes nós vemos pessoas assim, foi feita a vontade de Deus, se aconteceu um mal foi feita a vontade de Deus, se aconteceu aquilo outro. Tem coisas que é vontade de Deus, mas tem coisas que não. Tem coisas que Deus tenta impedir. Por exemplo, o que Caim fez não foi vontade de Deus. Caim foi lá e matou o irmão. Era vontade de Deus? Não. Mas alguém poderia dizer assim, ali foi vontade de Deus. Deus queria que aquilo acontecesse. Não, querido, o texto está claro aqui, Deus advertindo Caim. Deus tentando impedir Caim para que aquilo não acontecesse. Mas você vai ver alguém dizer assim, não, ali não tinha como, Deus já tinha destinado já ele fazer aquilo, já tinha predestinado. Como que Deus tinha já programado para ele fazer aquilo? Se Deus está ali o tempo todo tentando impedir, advertindo a Caim para que não faça, tentando até salvar a vida de Caim. Então tem coisas que foi Deus, mas muitas coisas não foi Deus que quis assim. A morte de Abel, morto pelo seu irmão, não foi Deus que quis. Deus até tentou impedir. A questão do jovem rico também, não foi Jesus que quis que ele amasse o dinheiro e virasse as costas para ele. Jesus não quis assim. Jesus queria o contrário, mas não saiu do jeito como Jesus queria. E isso não tira a soberania de Jesus, não tira a soberania de Deus. Ele queria a salvação do rico, do jovem rico, mas o jovem rico não quis. Então, nem tudo a gente pode dizer foi Deus que quis assim. Deus queria que Adão pecasse? Não. Mas Deus queria a prova do seu amor. Deus queria a prova do amor de Adão, do amor de Eva.
Através de quê? Da obediência. Deus colocou a possibilidade deles desobedecerem. Deus colocou a possibilidade deles não amá-lo. E como eu disse no início, você só tem a prova do amor de alguém quando você oferece oportunidades dela não lhe amar. Quando você oferece oportunidade daquela pessoa não lhe amar, e ela diz não e renuncia a tudo lá por causa de você, você tem prova do amor daquela pessoa. E foi isso que Deus fez, e é isso que Deus faz todos os dias com cada um de nós, meu irmão. Deus quer prova do seu amor. E por isso, você passa por situações aí em que você é provado, em que você é tentado a todo tempo, a todo instante. Porque Deus realmente quer a prova de que você o ama. Que você possa estar na sua liberdade de escolha, dizendo sempre sim para Deus, renunciando a tudo aquilo que não agrada a Deus, para que Deus possa estar sempre com você. Eu lembro que no versículo lá em João 8, versículo 29, ó, deixa eu trazer aqui para você. Em João 8, no versículo 29, o próprio Jesus, eu gosto sempre de ler esse versículo, Jesus vai dizer assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus tomava decisões também, decisões para sempre agradar o Pai. Jesus, Filho unigênito, Filho único, né, no âmbito espiritual, o Filho único de Deus. E ele também é Deus. E ele disse isso aqui, que o Pai estava sempre com ele, o Pai nunca o deixava só, por um motivo, porque ele sempre fazia o que lhe agradava. E por que nós não temos essa mesma preocupação que Jesus tinha? Leia aí João 8, 29, você vai ver essa declaração belíssima aí no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, mais uma vez entramos na Tua presença em oração para Te agradecer pelo dom da vida, por estarmos aqui vivos, respirando, meditando na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos celestiais, que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, e que o Senhor nos fortaleça a cada dia para que possamos tomar decisões assertivas em nossas vidas. Decisões que venham sempre a Te agradar e nunca Te desagradar, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada filho Teu, nas suas necessidades, nos seus clamores, nos seus pedidos de socorro, que o Senhor socorra a cada um em suas necessidades, que o Senhor possa estar nos abençoando hoje, toda esta semana, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus.